Fala galera, estamos de volta e vamos continuar falando sobre rochas, né? Então aqui a gente vai falar sobre o ciclo, né? O ciclo das rochas, como uma rocha, né, se origina, a relação entre elas, legal? Então vamos lá, vamos começar aqui pelas rochas magmáticas, né? Obviamente são as primeiras. Então você já entendeu que as rochas magmáticas, né, que são divididas entre rochas intrusivas ou plutônicas e rochas extrusivas ou vulcânicas, é formada pelo processo de solidificação do magma, tá legal? A lógica intrusiva tem a ver com as rochas em camadas mais internas, né, com processo mais lento, gerando maior resistência, tranquilo? E as rochas extrusivas, aquelas rochas, né, que se solidificaram em camadas mais externas e, consequentemente, de uma forma mais rápida, tá bom? Então, nós temos essa relação. Então, nós temos o processo de solidificação. E nós temos aqui o grupo das metamórficas, né? Então aquelas rochas pré-existentes que sofreram ação de pressão e temperatura, alterando sua estrutura, tá legal? E nós temos as rochas sedimentares, né? Um processo de fragmentação, nós temos um processo aí de fragmentação de rochas pré-existentes, você tem um processo, né, erosivo de movimentação, você tem um processo de acomodação em camadas, né, geológicas com datação diferenciada, que dá aquele, né, muito bonito, são cores assim diferentes, que mostram, né, exatamente os estratos, a estratificação aí, que indicam, né, períodos geológicos diferentes, que vão gerando um processo, né, de compactação, que vão unindo esses fragmentos, vão consolidando esses fragmentos num processo chamado de diagênese, né, ou litificação, tá legal? As rochas sedimentares, como nós falamos, são extremamente diversas, né? Tem processos variados. Então nós temos as chamadas detríticas, né, ou clásticas, formadas por esse processo, né, de fragmentação de fragmentos de outras rochas. As rochas químicas, né, quando nós temos áreas onde esses minerais, sobretudo de origem salina, se misturam nas águas, e posteriormente nós temos precipitação, né, em formação de rochas, tá legal? E também nós temos as rochas orgânicas, aí relacionada à questão do processo de fossificação, né, o processo de consolidação, o processo, né, de fósseis de origem animal ou vegetal sendo formados, tá certo? Um processo de, né, consolidação aí, legal? Agora vamos lá. Uma rocha, vou pegar minha caneta aqui, magmática, pode dar origem a uma rocha metamórfica? Pode, tá aqui, ó. Olha a setinha aqui apontando, tá legal? Para isso basta que essa rocha magmática pré-existente sofra a ação de pressão e temperatura. Tranquilo? Rômulo, uma rocha magmática pode dar origem a uma rocha sedimentar? Pode. Basta que essa rocha magmática sofra a ação intempérica, haja um processo de fraturas, de fragmentos, né, que vão se acomodar, certo? Vão se unir, vão se consolidar, né, em um único corpo, nesse processo chamado de litificação e diagênese, tá certo? Rômulo, uma rocha metamórfica pode se transformar numa rocha sedimentar? Pode, tá aqui. Por isso que eu coloquei, né, a legenda, aqui, ó, a legenda aqui. Basta que haja o mesmo processo de fragmentação, acomodação, litificação e diagênese. Uma rocha sedimentar pode dar origem a uma rocha metamórfica? Pode. Basta que essa rocha sedimentar pré-existente, né, receba, basta, né, parece que é algo simples, né, um processo extremamente complexo que eu falo basta, né, desculpe aí, mas eu tive que rir. Mas vamos lá. Então, nós temos, né, que uma rocha sedimentar sofra ação, né, de pressão, forte pressão e temperatura, modificando, alterando as suas estruturas, né, processo de metamorfismo, né, dando origem a rochas metamórficas. Tranquilo? Então, agora faltaram as rochas magmáticas, né? A gente pode pensar, caraca, Rômulo, mas pô, como que uma rocha metamórfica ou uma rocha sedimentar podem dar origem a uma rocha magmática? Para isso você tem que ter um processo de fusão, né? E para isso, quando você fala de fusão, o que você pensa? A grande temperatura de camadas mais internas da Terra, certo? Rômulo, isso pode rolar? Pode. Né? Você pode ver que nós temos áreas, por exemplo, de placas tectônicas, nós já estudamos as teorias, né?
E essas placas tectônicas, elas são dinâmicas, elas se movimentam, muitas se afastam, outras se chocam, outras caminham lado a lado. Isso também é um assunto para um outro momento, sobre os movimentos tectônicos, né? O movimento das placas tectônicas e suas consequências. Por exemplo, as placas de densidade diferente podem se chocar, podem convergir, e nós temos um processo de subducção. A mais densa literalmente desliza para mais, né, para menos densa. E há um processo aqui nessa área de subducção de destruição de placas. Em áreas vulcânicas, o que acontece? Liberação magmática, então há um processo de solidificação. Tá entendendo? Então você tem todo, né, toda essa dinâmica, toda essa relação, tá? Olhem aqui, por favor, nessa imagem aqui. Então nós temos aqui rochas pré-existentes. A gente pode perceber que aqui nós temos uma estrutura, né, cristalina. Nós temos aqui um maciço. Nós temos aqui, né, uma estrutura cratônica. Romulo, não estou sabendo nada desses nomes. Então, já estou dando uma pistazinha de qual será o tema do nosso próximo encontro, né? As estruturas geológicas. Então, regiões cratônicas com predominância de rochas magmáticas e rochas magmáticas metamorfizadas, né? Beleza? Que sofreram ação, né, intempérica, a um processo de desgaste, a um processo de fragmentação e a um processo erosivo, olha só, certo? Essas rochas, né, pela ação do vento, da chuva, da gravidade, vão se acomodando. Repare aqui, ó, nas camadas de rochas sedimentares com as cores diferentes. Cada cor representa uma estratificação, né, que aconteceu em um determinado momento geológico diferente, certo? Beleza? Então nós temos, né, esse processo aqui de formação das rochas sedimentares. Tranquilo? Esse é um esquema bem legal, né? Bem bacana, que dá pra gente compreender essa relação do ciclo das rochas. E aqui, ó, tudo que eu esquematizei para vocês, né, falando sobre as rochas magmáticas, metamórficas, está esquematizado aqui. O processo de fusão, né, o processo de transformação pela ação de pressão e de temperatura, certo? O processo que leva à formação, né, de deposição e litificação, tá legal? Litificação, que é a formação das rochas sedimentares, tá legal? Beleza? Tranquilo? Beleza? Deixa eu só falar um processo para vocês. Quando a gente fala de cristalização, a gente está falando de um processo de solidificação do magma. Então, por isso que a gente fala de escudos cristalinos, ou seja, escudos que têm grande presença de rochas magmáticas, ou seja, rochas, né, que sofreram um processo de cristalização, ou seja, de solidificação, tá legal? As rochas magmáticas, então, quando elas sofrem, né, um processo de muita temperatura, de alta temperatura, alta pressão, elas vão dar origem a rochas transformadas. Por isso que a gente fala que são rochas, né, de recristalização, tá legal? Beleza? Esses termos, né, não são muito comuns de caírem em prova, em concurso, mas de vez em quando aparece. Rochas cristalinas caem bastante, tá legal? Estruturas cristalinas. A gente vai trabalhar muito isso quando nós falarmos sobre estruturas geológicas, nós falarmos sobre áreas cratônicas, tá legal? Então, eu queria que você identificasse isso. Cara, é fundamental dominar esses conhecimentos de rochas, né, para a gente ter um bom entendimento sobre estruturas geológicas, tá legal? E a gente faz esse entendimento de estruturas geológicas e depois a gente aplica esse conhecimento à lógica, à realidade, né, as características da estrutura geológica brasileira, tá bom? Então aqui, ó, até daqui a pouco, beleza? Espero que eu tenha conseguido atingir o objetivo de passar esse conhecimento sobre rocha. Espero que esteja tudo tranquilo, mas qualquer coisa é só gritar. Valeu, grande abraço para vocês.